São 19 horas e 20 minutos. Bom, vamos tratar agora desse assunto muito importante que nós abordamos nos grupos de WhatsApp no fim de semana. Foi manchete na Gazeta de Limeira, foi manchete também no Rápido no Ar. SAF de 200 milhões de reais está nas mãos dos conselheiros da Internacional. E quando eu divulgo uma informação, eu não fico no chutômetro não, eu vou direto na fonte. E conversei demoradamente com o presidente da Inter, Danilo Maluf, para colocar certinha a matéria. E foi o que aconteceu. Então a gente vai expor nesse momento a situação da Internacional, e a Inter está muito perto de mudar de patamar. A Inter está muito próxima de se tornar uma das grandes potências do futebol brasileiro. Mas para isso, os conselheiros precisam aprovar a SAF. Então tem muita coisa envolvida. Então a gente vai explicar detalhadamente o que aconteceu. Durante a semana esteve no Limeirão o Álvaro Bragança. Quem é o Álvaro Bragança? É o diretor executivo que fez todos os trâmites para o Bahia se tornar SAF do Manchester City. Tanto é verdade que, no fim de semana, o Carlinhos Brau e alguns baianos foram para a Inglaterra e o Manchester City fez uma festa para celebrar esta parceria Bahia-Manchester City. Inclusive o Carlinhos Brau tem fotos com o Haaland. Foi uma grande festa. Pois bem, o Álvaro Bragança esteve no Limeirão e se reuniu com os conselheiros da Internacional. Ele colocou na mesa uma proposta de 200 milhões de reais. Até então, a gente vinha falando de 30 milhões. 15 do Dr. Sérgio Tarcha, 15 milhões desse grupo, que é ligado ao Bahia, ligado ao City. Só que esses valores aumentaram consideravelmente. Eu me lembro quando o Danilo esteve aqui e disse o seguinte: olha, eu consegui um valor maior. E ele voltando de São Paulo, de uma reunião que teve, o Limi estava junto com ele, o próprio presidente disse o seguinte: olha, Edmar, estou assustado, consegui um valor muito positivo para a Internacional, muito aquém do que a gente esperava. Então a gente salta de 30 milhões para 200 milhões de reais, são 170 milhões a mais. Isso num período de 10 anos. Muito bem. Quem é o grupo que assumiria a Internacional? É um fundo chamado Galápagos. Se você pesquisar, é um dos fundos mais conhecidos do planeta. Não estou falando de Brasil. Planeta. Fundo Galápagos. Pois bem, para se ter uma ideia, os passivos da Inter hoje, quanto a Inter tem de dívidas? Total de dívida da Inter, 28 milhões de reais. Como que essa dívida seria paga? No máximo em 2 anos. Então, uma das coisas que eu acabei sabendo, até ouvindo alguns conselheiros, o que teria na reunião pegado, entre aspas, que os conselheiros queriam que esse grupo já pagasse agora a dívida. Ah tá, vocês querem a Internacional, então paga agora os 28 milhões. Não é assim que funciona. Eles teriam 2 anos para quitar esses 28 milhões. Outro detalhe importante. Neste ano, quanto que o Danilo Maluf gastou com folha de pagamento? 3 milhões e 300 mil reais. Isso contando Paulistão e Série D do Campeonato Brasileiro. A SAF é assinada porque o Fundo Galápagos deu até setembro para a Inter responder se sim ou não vai querer virar SAF. Assinou de imediato o aporte para a Inter montar o time para o Paulistão. 8 milhões de reais. A Inter saltaria de 3,3 milhões, o que o Danilo gastou nesta temporada, para o ano que vem, entre Paulistão e Série D, 8 milhões de reais. A Inter fez uma grande Série D do Campeonato Brasileiro, subiu para C. Esse grupo daria 12 milhões de reais em 2025
para a Inter gastar Paulistão e Série C do Campeonato Brasileiro. Ah, mas a Inter subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Este valor chegaria a 18 milhões de reais em 2026. Ou seja, é a intenção deste grupo, deste Fundo Galápagos, colocar a Inter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 10 anos. Então, repetindo, como seria esta matemática? 3 milhões e 300 mil gastos esse ano, 8 milhões de reais no ano que vem. Se a Inter subir para C, 12 milhões de reais, subindo para B, 18 milhões de reais. E em 2 anos, os 28 milhões de reais de dívidas seriam quitados. Muito bem. O que está difícil entender, e até não entra na cabeça do presidente da Inter, Danilo Maluf, não entra na cabeça do Sérgio Tarcha, um dos investidores do clube, é a demora dos conselheiros aceitarem essa proposta. Danilo disse para mim, era para os conselheiros, neste momento, estarem pensando na minuta do contrato e não se vão aceitar ou não. Sabe o que pode acontecer na Internacional? E isso faz tempo que acontece. Status. Tem muita gente que tem medo que a Inter se transforme em SAF porque vai perder o status. Gente, é a mudança de patamar, é a mudança do clube. Esqueça, deixa seu status de lado. Olha que momento que você está vivendo. E outra, conselheiro, lá na frente a Inter explode, faz uma campanha maravilhosa, volta para A gente vai lembrar dos conselheiros que assinaram essa transformação para a SAF. Vocês serão heróis se a Inter voltar para uma Série A do Brasileiro. Mas tem um lado contrário também. Não dá certo, vocês não aprovam, a gente vai lembrar. Olha, cavalo arriado passa uma vez só. Vocês tiveram um investimento absurdo em mãos e não assinaram. Olha, futuramente a Inter cai para a Série A2. Mas por que não assinou a SAF lá atrás? Então pensem muito nisso. Vocês estão muito perto, de serem heróis da Internacional ou vilões. Pensem bem. Isso é uma opinião minha, tá bom? Todos esses valores. O Danilo provou que é um presidente de mão cheia. O cara colocou dinheiro no bolso. Tá trabalhando barbaridade. Eu vi um Dr. Tarcha, conversei demoradamente com ele. Eu nunca vi um Dr. Tarcha tão triste como eu vi no fim de semana. Abatido. Falei, Edmar, eu coloco dinheiro na Internacional. Tem gente que não me cumprimenta. Tem gente que eu tô no Limeirão, parece que eu sou um estranho. Tô ajudando a base, tô ajudando a Inter com o patrocínio. Então, gente, 200 milhões de reais. Opa, aí a gente não tá falando de 30. E eu cheguei a discutir, inclusive com o doutor Sérgio Tarcha, que eu tenho um enorme respeito, comentei com ele, falei, doutor, eu achei que 30 era um valor baixo pela Internacional, mas ele explicou que o Limeirão é da prefeitura, não é do clube, que a SAF de 1 bilhão do Coritiba tinha o fato do Couto Pereira ser do clube. Eu entendi perfeitamente. 30 milhões é um valor discutível, 200 não é. É muito dinheiro. Agora é muito dinheiro. Então, não sei. Eu acho que esses conselheiros precisam pensar direitinho. E olha, digo mais. Outro detalhe até para o Tatinha e para o Nilcinho comentarem. Se essa SAF não for assinada, o Danilo sai. O Danilo não vai ser o presidente da Inter se essa SAF não for assinada. Eu senti isso dele. Ele não afirmou categoricamente para mim, olha, eu vou sair. Mas eu senti dele. Porque ele tá, assim, assustado pelo conselho, assim, não aprovar de imediato uma situação como essa. Então ele falou, olha, Edmar, a partir do momento que uma SAF não é assinada, a gente vai ter que correr atrás de, entre aspas, migalhas para tocar o Paulistão de novo. Ah, mas tem um valor considerável da cota. Tem. Ah, mas as dívidas estão sendo pagas, a Inter não tem mais que descontar o 30%. Ok. Mas, gente, e outra coisa,
Eu não posso falar. Eu gostaria muito de falar, mas eu prometi que eu não falaria. Eu prometi. Tem uma terceira pessoa envolvida nessa SAF. Gente, vocês vão cair de costa quando vocês souberem. Vocês não vão acreditar quem é. Tem credibilidade? Credibilidade com aquele C assim, ó. Sabe aquele C de gigantesco? Muita credibilidade. Conhecido, pessoa conhecida. Conhecida, respeitada, imitada, copiada. Sabe, uma pessoa hiper do bem. Essa é a terceira pessoa da SAF que a gente não pode passar, porque pode atrapalhar a negociação. Então, gente, pensem com carinho. Pensem com carinho, não deixa a Inter perder essa oportunidade. Não, e se você fizer uma comparação com o Bragantino, quando o Red Bull adquiriu o Bragantino estava na Série B do Brasileiro e na Série A1 do Campeonato Paulista. O Red Bull pagou 50 milhões. Mas comprou, não foi SAF. Então, foi Marquinhos Abichedi era o presidente, 50 milhões. Mas é praticamente uma SAF. Sim, mas o modelo é diferente. Não, pode ser. Diferente. Com a Inter, é um modelo diferente. Não, mas só para fazer um comparativo, Você quer ver? em relação a valores. Só para você entender. 200 milhões para um time que está na Série D do Brasileiro e na 1 do Paulista. Eu vou Gente, representar vocês vão cair de costa com essa eu vou terceira representar o pessoa. torcedor. Então o torcedor e conselheiro. E aí você vai respondendo. Não, mas eu também não... Você vai É uma respondendo. conversa por telefone que eu tive com o Danilo. Edmar, eu não vou botar você em saia justa. Eu não vou pedir opinião. Você vai respondendo o que você tem de informação. Exemplo, por você entender também. Então, é que o torcedor precisa entender. A SAF, no caso dessa nova parceria que vai ser feita, porque quando se fala SAF, ela não vai ser vendida à Internacional. Não, por 10 anos. Então, ela tem um prazo, então vou deixar bem claro, ela tem um prazo de 10 anos para gerir a Internacional. Certo? Tá. Antes que eu esqueça, dois detalhes importantes. Por exemplo, haveria uma cláusula contratual que, se porventura a Inter caísse, por exemplo, ela seria ressarcida. Eu ia fazer essa pergunta para você. E outra coisa, nessa cláusula, se a Inter é rebaixada para a Série A2 com a SAF, o investimento seria o mesmo no ano seguinte. Você tem que dar um prazo para retornar. Não, o mesmo valor de investimento na folha que daí seria a mesma. Ou seja, ela cai e sobe. 2 ela sobe. Isso. Meu, se for esse modelo... Então, agora, espera só um minutinho. Então, eu vou colocando isso aí até para o torcedor entender todas essas colocações que está fazendo. Que eu acho que é o assunto mais importante da Internacional, se torna SAF ou não. E aí, Edmar, eu fiz umas anotações. A Internacional, como você disse, o Danilo gastou esse ano com jogadores 3,3 milhões. Sim. E a SAF está dizendo que vai colocar o ano que vem 8. 8. Esses 3,3 milhões, ele colocou com despesa com jogadores. Sim. Não no total. Certo? Com jogadores. Só jogadores. Folha de pagamento de jogadores. Folha de pagamento. Esse 8 milhões vai ser com folha de pagamento de jogadores. Jogadores. Só com jogadores. Só com jogadores. Então você já entende que deu mais do que 100%. Mas daí seria a temporada toda. Temporada toda. Paulista 8 milhões entre o Paulista. Mas deu mais do que o dobro. Sim. Deu mais que o dobro. E aí vamos lá. Quando o Edmar disse 200 milhões, não é que a SAF está comprando a Inter por 200 milhões. Não, são 20 milhões então, anuais. Não, espera. Também não está comprando, pagando 20 milhões para a Inter. Ele está investindo 20 milhões. Isso. Quanto que vai ser o valor que ela vai pagar para a Inter? Então, 20 milhões anuais. Não, é investimento. Ela vai investir, ela não vai pagar para a Inter. Ela vai investir, ela não vai comprar a Inter. Certo. Não vai vir dinheiro para a Inter. Então, a Inter vai ganhar 200 milhões de reais em 10 anos. Não, calma. Não vai para os cofres da Inter. Eles vão investir na marca Inter. Certo. 200 milhões. Certo. Então, não é que eles estão comprando a Inter Mas por então, 200. então, e é um contrato de 10 anos. Daqui 10 anos a empresa não quer mais. Parou. Sim, volta ao que era antes. Volta normal. Okay. Quer Volta dizer, ao que era volta antes. para Inter. Não, Perfeito. eles vão fazer um contrato de 10 anos, sendo que, lógico, a prioridade é para eles dar continuidade. Se tiver, Revelar jogador. Se estiver dando certo, o torcedor da Inter está feliz, dá sequência. Mas a questão é, que eu estou dizendo, não está chegando e falou, vai dar 20 milhões para a Inter. Por isso que é diferente. Eles vão investir 20 milhões na Inter. Por isso que é um certo? modelo diferente em relação ao Bragantino e Red Bull que eu fiz a comparação. Deixa eu falar de números. Só para o torcedor entender. Eu já sei.
Só que o torcedor precisa entender. E aí a questão é, hoje a Internacional pega em torno de 7 milhões e meio da federação. Tá certo? Sim. Se você já tira os 30, que é a informação que a gente tem, que são do trabalhista, que vai ser só pro ano que vem, segundo o trabalhista quita, tô tirando os 28 milhões. 28 milhões. Então isso daí cai, Edmar, por um pouquinho mais de 5 milhões. A cota que vem da federação. Quando você falou de 3,3 milhões, que é só com os jogadores, aí a pessoa pode interpretar, falar, poxa, mas 5 milhões sobrou 2, mas tem despesas. Nossa, alimentação, é muito. transporte. É uma série, uniforme, hotel, funcionários. Funcionário, tem tudo. Então tem tudo. Então, aí a questão, só para o torcedor entender os números. E aí, Edmar, são 5 milhões, vírgula alguma coisa, tirando os 30, né, que já é bloqueado já na receita. Aí a Internacional tem patrocínio, ela tem arrecadação de bilheteria. Eu vou chutar, estou chutando, uns 8 milhões a Inter no ano. Certo? Uns 8 milhões. Se essa quantia de 8 milhões, tá certo? É deficitária para você montar um super elenco. Comparando o ano que vem, eles vão estar só com os 8 milhões investidos no time. Mas não vai chegar perto dos 20, né, Edmar? Precisa saber quanto vai ser esse primeiro ano, que você não passou essa informação. Primeiro ano, 20 milhões. Já vai ser 20? 20 milhões. São 20 milhões anuais. São 20 milhões por ano até chegar a 200 milhões. Então, o que acontece? Isso eu estou colocando. Muito dinheiro. Mas, Edmar, eu estou colocando isso para o torcedor entender números. Aí agora a gente vai entrar no mérito aonde convém e onde não. Pro torcedor é maravilhoso. Também acho. Por quê? É maravilhoso para o torcedor. Porque ele vai ver um time muito mais competitivo. Sem dúvida. A gente sabe que não é botando dinheiro a receita de ser campeão. Mas a gente sabe que Vai ser a probabilidade é muito maior. E vai Agora, ser competitivo. vamos falar de quem está lá dentro, da diretoria e de conselheiros. Para a diretoria, conselheiro, é difícil, raro, você pegar alguém que corre atrás de dinheiro. É raro. Não, fez campanha, o cara some. Não, é raro. Some. Quem que assume tudo é a diretoria. Então você se coloca lá. Estou falando de Danilo Maluf, mas está Liminha, é uma série de pessoas que não são só os dois. Esses têm que acordar e dormir pensando em dinheiro. Arrecadação para poder cumprir com os compromissos. Certo, Edmar? Esses estão desgastados porque é difícil ficar batendo na porta, pedindo. Entendeu? Isso não vai existir mais para a diretoria. Ninguém vai passar chapéu mais. Ele pode sentar lá e assistir o jogo só, despreocupado da arrecadação. Agora, vamos lá para o lado do conselheiro, que é aquele que financeiramente pouco ajuda. Estou falando um todo, sempre tem exceção, né? Esse daí que é o problema maior, que é ele que vai votar, sim ou não. Por quê? Aí nós vamos entrar no quê? O conselheiro, ele chega no clube, ele entra pela porta da frente. Ele tem uma sala. Ele quer assistir um jogo, ele tem suas... Status. Ele tem suas mordomias, entre aspas, que, a meu ver, é justo. Justo. É justo. Ele trabalha, ele tem direito de ver o time que ele ajuda, aquele conselheiro. Ele tem que ver para poder votar ou não. Esse detalhe que ele vai perder. Não, coloca Se ele no contrato quiser- que ele vai continuar com a sala dele. Fica na não. janela assistindo Não o jogo. pode, não pode Negativo. mais. Não pode mais. Negativo. Nilcinho. Vai acabar isso aí. Não, Nilcinho. Esse é o Não problema. pode- Não, então, esse é a Aí o dificuldade. cara vai votar Esse é o contra. problema. Esse Aí é o o cara problema. vai votar contra. E Você é o vai cara tirar a que regalia vota. do cara. Vaidade. Aí Esse é você o vai pro- tirar a regalia do cara vai votar contra. Mas é isso que tá pegando. Você entendeu? Eu tô... Mas qual é o problema de você manter uma sala pra ele lá assistir o jogo? Pergunta pra SAF se ele quer. Você tá falando com o fundo Galápagos. Você não tá tudo falando bem. com o Nilcinho, fundo Nilcinho. da garrafa. Mas, Edmar, PET. aí também não. Ele não tá comprando a Internacional. Ele tá fazendo um contrato de 10 Mas tudo anos. bem, mas a gestão Nilcinho, é dele. então Mas tudo entenda o bem, seguinte. Mas tudo bem. Eu vou fazer Qual é o uma... pro- Vou fazer... tá Peraí. colocando- E aí tá você colocando- vai eliminar os conselheiros? Você tá colocando. Não elimina. Não. Não Você tá faz colocando parte mais da 20 gestão. milhões por mês, por ano. Você aguenta o cara ficar enchendo o seu saco todo dia? Você tá pondo 20 milhões no clube. Mas- essa camisa, Mas essa encheu- gola tá mas- feia. Não, pera lá. Essa Mas roupa de viagem tá feia. Encheu o saco por quê? Entendo o de Vai seguinte, ter peraí. motivo? Mas vai ter motivo? modo de Edmar, só um conselheiro minutinho. acha. Eu vou deixar mais fácil para não se Edmar, entender.
Isso é mais fácil pra mas você entender. é sempre importante ter isso Pera, também. Nilcinho, vou deixar você não pode tirar contra. tudo. Não sou você não contra. pode entregar tudo pra pessoa também e achar que Não ela vai sou dominar contra tudo. conselheiro, mas Nilcinho, com entenda a o seguinte, gestão é diferente. É assim que funciona. Você quer ou não quer. É, ponto. É só simples. Não tem essa de adequação. Mas você vai perder Deixa eu por só conta explicar de pra uma você. Não é perder. pequena mordomia que você Não, vai não é dar pro perder. cara lá. Espera um pouquinho. Em primeiro lugar está o quê? Instituição. Sim. Se a vaidade estiver acima disso, você já consegue. Já é um erro. Já começa a ver quem é quem. É. Então, o que acontece? O que é melhor para o time? É melhor eu não ir no estádio? Esse é o verdadeiro leonino. Eu também acho. Nilcinho, se eu não for mais na Inter, a gente for ficar campeão, eu não vou. Com dor no coração, Ô, eu eu não sou vou. conselheiro- Mas eu quero ver ela Inter Eu campeã. sou conselheiro Edmar Ferreira. Puxa, eu sou badalado no Limeirão. Entro lá e vou no camarote e tomo meu Guaraná. E todo como mundo cumprimenta, meu açaí, abraça. todo mundo me abraça. Isso aí vai acabar. E aí? Isso aí vai acabar. E aí eu abro Esse é o mão medo. disso pra Inter ir Isso é o pra receio. cima. Aí vai. Nilcinho, a vaidade. você é bem didático para o Nilcinho entender. Você tá lá na sua casa, linda, maravilhosa. Você chega lá pomposo, sai na sacada. Minha Pô, que mansão, casa né? bonita, tem mansão, Nilcinho. Eu fui lá, aluguei sua casa. Eu tenho que deixar você lá dentro? É, boa pergunta. Você vai manter seu escritório lá? Quanto você vai cobrar de mim? Você vai dar 200 milhões pra 200? mim? Não, pera. Pode ficar lá, cara. Como é que eu tenho que dizer isso daí? Mas pronto. Pronto. Resumindo, Senhor, você vai querer manter a 200 casinha do milhões? cachorro lá? 200 milhões pra mim? Pode Você vai ficar- querer, você vai querer nascer na Pode sacada? pode dormir até no quarto. isso. Não, imagina É você isso. também, você alugando, você vai querer uma pessoa lá dentro da sua casa. É isso, sim. Você fala, não. agora sou eu que vou, Não, eu vou gerir. eu entendo tudo isso. Mas o conselheiro, ele vai continuar com o papel dele de conselheiro? Não. Não, sim, porque ele vai... Não, ele, sim. Aí o durante Bolsonaro tá 10 comprando a anos Não tem Internacional. conselheiro, são eles que vão Não dirigir. tem reunião de conselho mais. Aí é uma administração. Isso. Aí vai Isso. ter o administrador, os seus secretários. Não O tem CEO é mais. dele, tudo deles. Mas Você não tem, então tá tá. entendendo? Mas se for só por isso que o conselheiro vai votar contra, só por fato dele ter um privilégio de primeiro é assistir um assim. jogo em Me algum dá a lugar, segunda opção. aí é demais. Não, mas me Limeira é dá a assim. segunda opção. Limeira é assim. Não tem duas. Por isso que eu expliquei sobre números, para todo mundo entender. A respeito de valores. Ó, quem corre atrás é a diretoria. Tira os 7,5 da federação, o resto tem que correr atrás de tudo. Isso não vai existir mais. E quem corre atrás é a diretoria. Por isso que o Edmar estava falando que o Danilo falou assim, gente, se não pegar dessa vez, eu não sei se eu continuo. Quantos conselheiros são? Putz, ele falou que algo em torno de 70 hoje. Com direito a voto. Mas sabe o que vai acontecer? Convencer 70, Mas sabe o que vai acontecer? É difícil. O Danilo vai atrás dos vitalícios. Aí sim ele mata pau. Porque tem muito vitalício que, pagando a dívida, vai receber. Você concorda? Porque nessa dívida tem ex-presidentes também que precisam receber. Alô, Richinha Drago, seu pai tem para receber na Inter e muito. E a votação são 70, por exemplo, é 36, é um voto a mais. 50 Esses mais 28 um. tá embutido também? Tudo. 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 É. A Inter tem 28 milhões. Convencer 30 e 40 conselheiros. Eu vou pro intervalinho. Daqui a pouco a gente fala mais disso aqui, porque rendeu. Deu pra entender, mister? Eu expliquei direitinho, porque não é fácil. Eu acabei entrando em detalhes para o torcedor entender também. Eu também entendi e acho que se a Inter não fizer isso hoje, nunca mais vai ter uma oportunidade dessa. Você sabe, sabe aquele negócio assim, ó? O Danilo, ele tem uma bala. Ele tem um cartucho. O cartucho decisivo. É. A partir do momento que ele vê que não vai conseguir a SAF, ele tem que soltar o terceiro nome. Porque aí é 100% de aprovação. É. Se ele solta quem tá junto dessa parceria, quem tá junto dessa SAF, simplesmente todos os conselheiros... Puro, por que você não falou antes? Ô, louco, ele... Ah, não, se você falasse isso antes, não tinha toda essa discussão. Então ele tá guardando esse cartucho para a hora certa, e ele tá correto. Sim, mas, Vamos lá. mas acho até que, diante de tudo isso... Mas depois da votação não adianta lançar, né? Mas ele tem que lançar a partir do momento que ele sabe que não vai dar certo. Aí ele tem que lançar. É. Você não lançaria? Hoje. Eu também. Então, adiante... Fala Hoje, logo, eu já diante- não, já tá com fogo no Diante parquinho. desse cenário... Eu não posso, eu dei minha palavra, eu não posso, mas eu sei quem é. Mas diante desse cenário, eu acho que para que tudo se resolva pro bem da Internacional, e a gente Não sabe... posso, e a Thiago, gente não sabe- posso. Ele tem que mandar. Ele tem. A partir do momento que ele autorizar, eu falo, mas eu não posso. É uma palavra de honra, eu não posso.
Eu perdi meu raciocínio aqui. Então vamos pro Vai intervalinho. Então Você vamos tá pro amando Não, eu demais. tô dizendo o seguinte. Você está namorando demais. Diante desse cenário, e nesse momento que a Inter tem essa chance de ter esses investidores, esse investimento desses investidores, eu acho que vale. A gente sabe que vaidade tem em todo lugar. Tem no futebol, tem na política, tem no rádio, tem em todo lugar. Vale uma conversa para que todos entrem num acordo, num denominador comum, para o bem da instituição internacional. Eu acho que vale uma conversa. Perfeito. 1 minuto a gente Mas, ô volta. Edmar, ó, eu vou só botar uma vírgula aí. Eu sei que a vaidade, é difícil a gente controlar isso. É que a gente está do outro lado, se você estivesse vivendo na situação do conselheiro, de repente você podia pensar também, porque é difícil. Eu me coloquei no lado do conselheiro. não é fácil. Me coloquei. Entendeu? Não é fácil. Mas não eu aprovaria. acho, Edmar, que a questão seria o seguinte: para o conselheiro não receber aquele impacto, porque que o conselheiro se sente? Como um dono também. Entre aspas, né? Porque esse dono, porque ele chega, ele é respeitado, ele chega, ele tem deu pra autoridade. entender. Perfeito. Então tem tudo isso. Mas pode chegar para ele e dizer o seguinte: escuta, ó, você vai ter sua cadeira aqui, ó. Isso. Isso vai ter. Então, Mas aí se querer acabamos mais do de- que isso daí, aí não, aí é vaidade 100%, né, Então, Edmar? acabamos de Aí falar passou isso. por E cima. outra, tem conselheiros muito legais na Internacional. Mas muito legais. Eu acho que não custa nada você Olha, manter eu- lá, ó. Você eu vai acho que eu continuar tenho assistindo amizade o jogo com lá, todos. Você vai ser Isso, você tem- respeitado, você vai ter sua o cadeira seu cativa lá. espaço. É. Eu acho. E outra, eu volto a dizer, você, conselheiro, você vai ser um mártir. Lá na frente deu tudo certo. A gente vai colocar a lista, olha, nome dos conselheiros que aprovaram a SAF da Inter e hoje a Inter está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Fulano de tal, ciclano de tal, Pereira da Silva. Poxa. Não, e mais do que isso, ó, você vai continuar assistindo o jogo, a gente vai separar. Se não for no mesmo lugar, Não, mas a mas gente isso vai. aí vai. Então, isso aí não pronto, vai é mudar isso. nada. Ó, o Edmar falou uma coisa, tá falando Então do não lado- tem razão, o Edmar não tem motivo do O Edmar tá conselheiro falando do não lado votar. positivo. Só que a gente tem que ser realista. Tanto pode dar certo como não. Se não dá certo, por Isso. exemplo, da SAF não ser aprovada pelos conselheiros, eles vão ser apontados, hein? Sem dúvida. Ah, com certeza. Sem dúvida. O time, por exemplo, Aí o não time fechou cai com a pra SAF. Série A2. O time cai. Esses caras eles não vão vão poder ir ser no cobrados. Limeirão, né, Edmar? Eles vão ser cobrados. Tem um lado negativo Por também. isso, Os caras pensem. Se não aceitar uma proposta da maneira que o Ó, Edmar eu- colocou eu- aí, ó, é que eu tô dizendo. lamentável. Eu lembrei de uma outra coisa. Lembrei de uma outra coisa muito importante. O Fundo Galápagos, tá? Não tem acordo com nenhum clube. Nenhum clube. E muitos clubes já procuraram o Fundo Galápagos, tá? Clubes de maior expressão que a Internacional e de divisões acima no Campeonato Brasileiro. Só que o Grupo Galápagos quer a Internacional, tá? Quer a Internacional por influência do Danilo Maluf. O Danilo Maluf tem parentes muito fortes e muita ligação com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que estaria ajudando e muito neste processo. Então é mais uma pessoa que eu estou citando que está no meio desta transformação de SAF. Simplesmente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Não precisa falar mais nada. Não. Tem que assinar agora. E logo e ontem, Urgentemente. gente, você imagina se vocês demorar mais um pouquinho, o Galápagos falar, é? Então tá bom, fique aí com o que vocês têm, a gente vai procurar um Novo União São João de Horizontino. Araras. Aí, eu não sei. Você já carimba agora. Por que não? Ué. Por que não? Edmar, mas esse comentário que eu fiz a respeito dos conselheiros, longe de eu estar pressionando. Eu estou dizendo Também não. a possibilidade. Sim. A gente está discutindo possibilidades. Sim. Se alguém quer assinar, não quer, isso é E parte outra, de cada um. Eu falo agora pra você, conselheiro. Você entendeu o que a gente tá falando. Sem dúvida. Eu tenho certeza que você, no nosso lugar, faria o mesmo. Do mesmo jeito que nós estamos colocando, nós nos estamos colocando, né, no lugar de vocês, vocês têm que se colocar no lugar da gente também. E já há E uma, mais já do há uma- torcedor. E do torcedor. E já há uma convocação de uma reunião entre a A diretoria e os Inter conselheiros? tem até setembro.
Então, setembro já estamos. E sabe o que o Danilo Faltam Maluf vai 25 fazer? dias. Ó, ainda Sabe- tem até esse mês. Sabe É. o que o Danilo Maluf pode fazer? Conversar com conselheiro por conselheiro individualmente. Falei, Danilo, faça isso. Então, mas já está combinado isso? Faça isso. Já tem uma reunião? Acho que tem que fazer uma reunião com todos para saber o pensamento de todos e depois individual. E tem uma peça do xadrez que vai ser fundamental. Você está sabendo de muita coisa, Edmar. Tem uma peça de xadrez que pode definir o checkmate do jogo. Sabe quem é essa peça de xadrez? Celso Potec. O Celso pode ser a peça do xadrez que dará um checkmate favorável à Inter. Então fala o porquê. Porque ele pode convencer os conselheiros a votarem para aprovação da SAF. Então já marca essa reunião com o Simples Celso Potec, Ele o é a Danilo, peça- os conselheiros. É a vamos pra peça cima. fundamental do xadrez nesse momento. Tá bom? 1 minuto a gente volta.